A paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, querido jovem, sejam muito bem-vindos à nossa pré-aula, aqui pelo nosso Ministério ADMDF, Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, presidido pelo pastor Douglas Batista, sob a coordenação pedagógica da missionária Dirley Batista. A nossa pré-aula de hoje, queridos, está relacionada à quinta lição, que tem o título A autenticidade contra uma fé morta. A autenticidade contra uma fé morta. O nosso texto principal se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O resumo da lição é o seguinte: a nossa fé em Jesus Cristo precisa ser revelada mediante as nossas ações. Os objetivos da nossa lição são compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo de fé de Abraão e Raabe. O primeiro tópico da nossa lição vai tratar acerca dos perigos de uma fé improdutiva. Mas antes, vamos fazer aqui referência ao texto principal da nossa aula, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Eu vou ler alguns versículos deste texto. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o texto principal da nossa aula será Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 26. Como de costume, eu vou passar pelos tópicos, subtópicos, tratando dos principais elementos da lição, trazendo aqui para os irmãos alguns subsídios de livros e também relembrando sempre aos irmãos, os slides em formato editável estarão disponíveis na descrição do vídeo. Lá embaixo da descrição vai haver um link, os irmãos podem clicar e baixar os slides, também os materiais que utilizaremos aqui, os subsídios de outros livros, estarão lá em um arquivo para os irmãos disponibilizarem aos jovens, no grupo dos jovens, imprimirem, debaterem com os jovens, enfim, fiquem à vontade. Amém, queridos? Muito bem, dito isso, vamos para o primeiro tópico da nossa lição: os perigos de uma fé improdutiva. O primeiro subtópico: inutilidade. Tiago faz duas perguntas principais. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? E, porventura, a fé pode salvá-lo? Na Nova Almeida Atualizada, a tradução é: essa fé pode salvá-lo? Nós vamos ver a diferença lá na frente. Uma fé que não se traduz em ações é inútil e não produz resultado, nos traz aqui o comentarista. E nessa questão há muitas dúvidas ao longo dos séculos e ainda hoje, a respeito de uma possível contradição entre o ensino de Tiago e o ensino de Paulo. Mas nós veremos, não existe contradição alguma. Não pode haver contradição. Toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é inerrante, não contém erros. E não pode haver, logo, contradição, se ela é escrita pelo próprio Deus.
A respeito desse aspecto, queridos, eu gostaria de trazer aqui, já de início, um subsídio retirado de alguns livros que vão nos ajudar a entender, a levar esse conhecimento de forma bem didática para os nossos jovens. Prestem atenção aqui em alguns trechos que eu retirei, por exemplo, do livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições, entre aspas, da Bíblia, de Norman Geisler e Thomas Howe. Vejam só o que os autores nos trazem a respeito dessa suposta, possível, alegada contradição, que, na verdade, contradição não há. Tiago e Paulo estariam em contradição se estivessem falando da mesma coisa, mas há várias indicações no texto de que não foi este o caso. Paulo está falando da justificação perante Deus, ao passo que Tiago está falando da justificação perante os homens. Isso se evidencia pelo fato de que Tiago enfatiza que devemos mostrar, capítulo 2, versículo 18, mostrar a nossa fé. Tem de ser algo que possa ser visto pelos outros em obras. Capítulo 2, versículos de 18 a 20. Tiago reconheceu, vejam só, que Abraão foi justificado perante Deus pela fé, não por obras, ao dizer lá no capítulo 2, versículo 23, nós lemos este versículo no início, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Quando ele acrescenta que Abraão foi justificado por obras, lá no versículo 21, ele está falando do que Abraão fez que podia ser visto pelas pessoas, ou seja, do oferecimento de seu filho Isaque no altar. Capítulo 2, versículos 21 e 22. Paulo, por sua vez, está destacando a raiz da justificação, a fé. Enquanto Tiago está destacando o fruto da justificação, as obras. Ambos, porém, reconhecem essas duas coisas. Tiago 2, 23, Gálatas 2, 10. Eu trouxe aqui para os irmãos ainda um quadro onde nós podemos perceber essa comparação. Esse quadro é retirado ainda deste livro do Norman Geisler e de Thomas Howe, onde nós podemos ver a comparação entre o ensino de Paulo e Tiago. Efésios 2, 8, 10 nos diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Somos feitura sua, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Já Tiago nos diz o seguinte, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Na verdade, Paulo está falando de uma justificação perante Deus, está tratando da raiz da justificação, está falando da justificação pela fé e da fé como produtora de obras. Tiago está falando da justificação diante dos homens. Está falando do fruto da justificação para obras. E as obras como prova de que há fé, de que há uma fé autêntica, verdadeira. Então, meus irmãos, na verdade, não há nenhuma contradição. Há uma complementação. Cada apóstolo trata de uma ênfase diferente e traz um aspecto complementar. Nós poderíamos trazer aqui o apóstolo João para se somar com Paulo e Tiago nessa questão. E, mais uma vez, há uma ênfase, um aspecto diferente. Percebam, nós estamos tratando aqui deste tópico, deste subtópico com maior delonga, porque é o ponto principal da aula. É o ponto principal da aula. A respeito da contribuição, da ênfase do apóstolo João em um assunto semelhante, vejam o que nos diz o autor Christopher Wright em Aprendendo a Viver como Jesus. A argumentação de João a respeito do amor, de que ele precisa ser provado em ação, é muito semelhante à argumentação de Tiago a respeito da fé. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta, diz Tiago. Obviamente, João teria concordado com Tiago, e Paulo também. João associa fé e amor de uma forma que os torna tão inseparáveis como fé e boas obras.
Aliás, ele os coloca juntos como um só mandamento. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros como ele nos amou. 1 João 3, 23. Observe que ele diz, este é o seu mandamento, no singular. Em seguida, porém, ele fala de duas coisas. Recebemos a ordem de não apenas crer no nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas também de amar uns aos outros. Juntos, esses imperativos constituem um mandamento integrado. Vejam, há uma complementação, não há uma contradição. Não pode haver contradição. Ainda, vejam só, o apóstolo Tiago concordava, claro, obviamente, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Por exemplo, Pedro, no primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, disse na presença de Tiago, Tiago presidiu o concílio na condição de líder da igreja em Jerusalém, Pedro disse, sob a concordância de Tiago, o seguinte em Atos 15, 11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, os gentios. Tiago ouviu isso, concordou com isso. É uma prova. O Senhor Jesus, quando estava sendo crucificado, disse ao ladrão que estava ao seu lado, e que, portanto, não poderia mais fazer nenhuma boa obra para ser salvo, mas disse diante da sua confissão de fé. Qual foi a confissão de fé do malfeitor? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor Jesus disse? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A mãe de Jesus estava lá. Ela ouviu isso. A mãe de Jesus, nós sabemos, também é a mãe de Tiago. E claro, Tiago soube do que o Senhor Jesus fez ao malfeitor. Salvação pela graça, mediante a fé. Então, queridos, não existe contradição, não pode haver contradição. Amém? Muito bem, dito isso, vamos para o segundo subtópico, engano espiritual. Engano espiritual. Acreditar que a fé não precisa ser produtiva é enganar-se a si mesmo. Tiago alerta isso, né? Uma pessoa que tem apenas esse tipo de fé pode acreditar que está espiritualmente saudável, bem, e salva, mas está se enganando. Não é verdade? Essa fé é uma fé de mero assentimento intelectual, concordância intelectual ou até emocional, o que seja, mas não é a fé verdadeira, a fé que salva. A fé que salva é diferente. Ao separar a ideia de uma fé apenas de palavras, né, da fé que gera ação, transformação, Tiago aponta que essa é uma crença errônea e perigosa. Por isso, ele pergunta aqui no versículo 14, e eu gostaria de ler na versão da Nova Almeida atualizada. Meus irmãos, qual é o propósito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé, esse tipo de fé, pode salvá-lo? Não. É uma fé inautêntica, é uma fé falsa, é uma fé que não é verdadeira, que não passou pela prova de Deus, a prova da boa obra, a prova da vida coerente com o que se crê. Amém, queridos? Testemunho ineficaz é o terceiro subtópico. Quando os crentes não vivem de acordo com sua fé, com a fé que professam, isso pode levar outras pessoas a questionar a autenticidade, a verdade do cristianismo. Nós dissemos uma coisa, mas fazemos outra. Professamos uma coisa e fazemos outra. Não vamos convencer ninguém, não é verdade? Então a nossa fé, nos ressalta aqui o comentarista, ela não pode estar alicerçada, baseada, fincada em rituais, sem um comprometimento genuíno com os princípios éticos, com os princípios morais que emanam, que surgem necessariamente da nossa fé. Essa fé que não tem consequências, que não gera mudanças, transformação, é uma fé enganosa. Enganar a si mesmo, achando que cumprir determinados rituais ou ir à igreja é suficiente. Nos traz aqui o articulista, o comentarista, esse comentário interessante. É como negligenciar a justiça, a misericórdia e a verdade. Ele está aqui fazendo referência a uma passagem lá de Mateus, capítulo 23, versículo 23, onde o Senhor Jesus se dirige aos fariseus e doutores
da lei e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês entregam o dízimo do comínio, do coentro, mas negligenciam o que é mais importante na lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Então, a fé verdadeira, queridos, é uma fé que gera consequências em nossas vidas. Os nossos jovens precisam ser ensinados em relação a isso. A vida deles precisa refletir o que eles creem, como nós já tratamos em lições anteriores. Precisa haver uma coerência entre a ortodoxia, aquilo em que se crê, com a ortopraxia, aquilo que se pratica, que se vive na escola, em casa, no trabalho, na igreja, na rua. Amém? Muito bem, vamos em frente para o segundo tópico da nossa lição. Esta tabela nós já comentamos, vamos para o segundo tópico. A evidência da fé por intermédio das ações. O primeiro subtópico é o seguinte: fé e ação. Fé e ação. Tiago 2,17 afirma que a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A verdadeira fé sempre se manifesta em ações. Uma coisa não substitui a outra, mas a fé verdadeira expressa naturalmente ações, decisões, algo real, algo concreto, algo prático. Eu provarei para você que tenho fé por meio das minhas obras. O autor está aqui se referindo ao versículo 18, onde Tiago estabelece um diálogo com um interlocutor imaginário para enfatizar a questão da demonstração da fé. Para quem? Para as pessoas. Aqui fica muito claro isso. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me, mostra a mim a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aqui é uma demonstração de fé entre as pessoas. As pessoas precisam ver a minha fé, a minha vida cristã, a autenticidade do meu discipulado. E aqui, então, o comentarista destaca isso para nós. A fé precisa ter consequências, precisa gerar ação da nossa parte. Amém? Então a fé precisa ser mostrada, precisa ser revelada, não pode ser colocada debaixo da mesa, tem que colocar lá em cima, não é verdade? As nossas boas obras, para que os homens, vendo-as, possam glorificar a Deus. É isso que o Senhor Jesus nos diz. Amém, queridos? Vamos em frente. Amor em ação. Amor em ação. A fé autêntica é demonstrada através de atos de amor e compaixão. Lembram? Eu trouxe aqui no subsídio a ênfase que o apóstolo João traz a respeito do amor, nessa relação entre fé, obra e amor. E aqui o comentarista nos fala sobre amor em ação. E traz justamente para demonstrar esse aspecto um texto da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 17, onde resta expressada essa mesma ideia, a necessidade de viver a nossa fé de forma prática, em ação. Uma fé viva que cuida dos necessitados, daqueles que estão ao nosso redor e precisam de nós. Nos diz assim o texto de 1 João 3,17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Não existe. A ordem do Senhor Jesus é que nos amemos uns aos outros, que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Como que, sendo discípulo de Jesus, eu posso ver o meu irmão com uma necessidade e, podendo ajudá-lo, não o faço? Quem pode fazer o bem e não o faz, peca. Tiago diz isso também. Amém?
Muito bem. Prosseguindo. Terceiro subtópico. Obediência em ação. Fé e obediência a Deus são intrínsecas. A fé genuína, a fé verdadeira, a fé autêntica, ela resulta em cumprir os mandamentos do Senhor. Lembremos aos nossos jovens o que o próprio Senhor Jesus disse. Por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazem o que eu vos mando? É um questionamento do Senhor Jesus. O discípulo não é aquele que simplesmente acredita, que simplesmente crê, que dá o seu assentimento intelectual, da sua razão, a um determinado grupo de verdades reveladas em um livro sagrado. O verdadeiro discípulo é aquele que segue os passos do seu mestre. Vejam, o comentarista nos traz ainda a referência de Tiago em Tiago 2,19, a referência que ele faz ao texto do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio 6,4, que é o Shema Israel, a confissão de fé no monoteísmo, a confissão de fé principal do judaísmo e também do cristianismo, a fé em um único Deus, soberano, Senhor de todas as coisas. Ouve Israel, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele fala aqui, Tiago, a respeito dessa confissão principal, basilar do judaísmo, para questionar os irmãos a respeito de sua fé. Porque ainda que se diga que crê no Deus único, essa fé não é necessariamente uma fé autêntica, verdadeira, real, uma fé que salva. Por quê? Por exemplo, ele nos diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, até os demônios creem. John Wesley dizia que Satanás é o maior dos teólogos, conhece Deus mais do que qualquer um de nós. No entanto, continua sendo o demônio. Por quê? Porque conhece, mas não obedece. Conhece, mas não tem compromisso. Crê, acredita, mas é ainda um desobediente. Não segue aquilo que Deus traz como a sua vontade. Não se submetem a Deus em obediência. Então, esse tipo de fé é a fé que Tiago critica. Tiago está justamente comparando a fé verdadeira, que é a fé que gera obras, que gera consequências, assim como Paulo diz lá em Efésios, nós demonstramos aqui na tabela, nós nascemos para as boas obras, fomos criados, somos obras de Cristo e fomos criados como obras para as obras. Nós não somos anjos, nós somos os braços de Deus na terra, somos os pés de Deus, somos o coração do Senhor, a boca do Senhor. Tudo que Ele fez é obra. O céu é obra, o chão que pisamos é obra. O alimento, a água que nós bebemos é obra de Deus. Tudo é criação de Deus, tudo é obra. Ele nos fez em carne, em espírito, em alma, para também fazermos obras. Ele não nos criou apenas como anjos, Ele nos criou aqui, nos colocou para administrar a terra, para fazer obras, assim como Ele fez e sustenta as suas obras a cada dia. Amém? O terceiro e último tópico da nossa lição nos traz Abraão e Raabe, exemplos de uma fé viva. O primeiro subtópico é sobre Abraão. Abraão, é claro, é um exemplo de fé. Tiago cita, portanto, Abraão como esse exemplo de fé para nós. E ele se refere, sobretudo, ao que aconteceu em Gênesis, no capítulo 22.
no sentido de que foi a obra que demonstrou a fé que ele já possuía. Ele já havia sido declarado justo por Deus por conta da sua fé lá no início de Gênesis. Aqui em Gênesis, capítulo 22, quando ele então é chamado por Deus para oferecer o seu filho Isaque, quando ele é provado por Deus, ele é testado por Deus, nós já tratamos da diferença entre prova e tentação. Deus não tenta a ninguém, mas ele prova a nossa fé, ele testa a nossa fé para ver se nós vamos agir com obras adequadas àquilo em que cremos, ou seja, para saber se a nossa fé é autêntica. Não ele, porque ele já sabe se a nossa fé é autêntica, mas nós mesmos precisamos ter a nossa fé comprovada. As pessoas que estão ao nosso redor precisam ver a nossa fé comprovada, autenticada, confirmada em boas obras. E aqui o que Abraão fez foi exatamente isso. Ele comprovou, ele teve a sua fé aperfeiçoada, consolidada, consumada perante os homens. Inclusive hoje nós estamos aqui meditando sobre isso. Esta fé comprovou que Abraão era um homem que era um homem de fé, um homem que tinha uma fé verdadeira, autêntica. Amém? E aqui o comentarista traz uma parte aqui do comentário da Bíblia de Aplicação Pessoal que eu faço questão de ler para os irmãos, porque é muito didático, muito interessante o que nos diz aqui a Bíblia de Aplicação Pessoal a respeito de Abraão, a respeito de tudo que aconteceu. A verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não nos justificam. A boa obra, a obediência de Abraão não o fez justo diante de Deus. O que o fez justo diante de Deus foi a sua fé lá no início. Lá no início. A prova da sua fé demonstrou a autenticidade da sua fé para ele mesmo e para nós. Então, a verdadeira fé sempre resulta em boas obras, mas as obras não nos justificam. A fé nos traz salvação e a obediência ativa, por sua vez, demonstra que a nossa fé é genuína, é verdadeira. Amém, queridos? Dito isso, vamos para o último subtópico, Raabe. Raabe também é trazida aqui por Tiago como um exemplo de fé. Raabe, todos nós conhecemos a história, ela morava em Jericó, sobre os muros de Jericó, e acolheu e protegeu os espias do povo de Israel. Então ela morava ali em Jericó, Jericó iria ser tomada pelo povo de Deus, e os espias foram lá identificar algumas questões militares, e eles foram protegidos, guardados por Raabe. E ela fez isso porque ela conhecia o Deus de Israel, ouviu falar a respeito das obras de Deus e creu e acreditou. E não apenas deu um assentimento intelectual, racional ao Deus de Israel, mas agiu conforme a sua fé, demonstrando para todo o Israel e para nós que ela tinha uma fé autêntica, verdadeira. Amém, queridos? Muito bem. Então, Raabe também é trazida aqui para nós como um exemplo de fé, uma fé comprometida, uma fé autêntica, verdadeira, uma fé que necessariamente gera boas obras, prática, ação. Dito isso, vamos para a nossa conclusão. Conclusão da nossa revista nos diz o seguinte: nesta lição fomos desafiados a cultivar uma fé autêntica e viva, evidenciada por ações. A fé improdutiva é inútil. Não salva, não dá bom testemunho, é um contrassenso em relação à vontade de Deus. A verdadeira fé se manifesta em obras de amor, compaixão e obediência a Deus. Exemplos como Abraão e Raabe ilustram como a fé viva opera através de ações decisivas e corajosas. Portanto, somos chamados a demonstrar nossa fé em Cristo não apenas em palavras, mas em ações.
Só assim viveremos uma fé autêntica que glorifica a Deus e impacta positivamente o mundo ao nosso redor. Muito bem, esta é a nossa conclusão. Queridos professores, queridas professoras, que tal desafiar os jovens mais uma vez? Que tal perguntar a eles, por exemplo, se eles sabem onde fica o asilo ou os asilos da cidade? Que tal perguntar a eles se eles sabem onde fica o orfanato, os orfanatos, as creches carentes, necessitadas da cidade? Perguntem a eles se eles se dispuseram a visitar aquela senhorinha da igreja, a irmã, ou o irmãozinho da igreja, já idoso, que ficou enfermo e não pôde ir à igreja por alguns dias. Pergunte a eles se eles levaram um violão para cantar aquele louvor que eles tanto amam ouvir em suas casas. Perguntem a eles o que Jesus faria. Será que Jesus conheceria os orfanatos da cidade? Será que Jesus conheceria os asilos da cidade? Será que Jesus teria ido visitar o irmãozinho idoso, a irmãzinha idosa, por exemplo? Vamos, então, levar esse questionamento para os nossos jovens e sugerir que eles tomem uma atitude, que eles decidam ser fiéis àquilo em que creem, que eles assumam as consequências práticas da sua fé em atos reais de compaixão, de misericórdia, de amor. E, claro, sugira que eles registrem tudo isso na agenda do bem. Amém, queridos? Espero ter sido útil para os irmãos, espero que os irmãos aproveitem os slides, os subsídios e que a aula de vocês seja uma bênção. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos e, permitindo o Senhor, em breve estaremos juntos outra vez. Um grande abraço.